pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a Vânia Dalbello, sou criadora do Método Pilates for Kids, aqui tá no meu peito, né? E quero realmente dizer para vocês que é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês a minha vivência, aquilo que eu já venho ensinando, não só para crianças, mas também para adultos, né? E profissionais, principalmente de educação física e fisioterapia. E hoje eu vou falar sobre por que o P4K pode te dar uma renda extra. Muito bem! Vou até grifar aqui para vocês, tá, gente? O que eu quero trazer para vocês hoje? O porquê que o P4K, que é o método, né, de ensino Pilates for Kids, ele pode te dar uma renda extra. Porque realmente nós vivemos num mundo agitado, numa correria, e eu tenho certeza que não só eu, mas como a grande maioria que está aqui, tem várias tarefas, tem várias coisas para fazer, e às vezes, quando se depara com o Pilates para criança, fica se questionando, né? Poxa, mas será que realmente o Pilates ele dá um retorno bom? Será que o Pilates para criança é buscado? Eu não conheço ninguém aqui na minha cidade, não vejo ninguém fazendo ainda, mas vejo algumas coisas sim na internet, e isso às vezes pode ser algo que realmente pode estar te ajudando, né, a você realmente perceber que existe um mercado que não é explorado, que tem muito campo ainda para ser trabalhado, ou também para as pessoas que são um pouco mais pessimistas pensarem de que isso não vai funcionar, aqui na minha região não funciona, porém nem mesmo as pessoas sabem que isso existe. Então eu quero trazer para vocês a possibilidade de vocês enxergarem o método Pilates for Kids como algo extra àquilo que você já trabalha, né? Vocês devem ter ouvido eu falar que eu vim da minha aula de Pilates Kids, né, com as crianças, onde eu também dou aula para as crianças, e como eu falei no início, eu não só ensino vocês, profissionais, como eu também estou na prática, no dia a dia, fazendo aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu tenho amor em fazer. Afinal de contas, as crianças fazem parte da minha vida e eu realmente gosto de fazer com elas aquilo que eu ensino a vocês. Então, eu realmente entendo que para várias pessoas e para vários profissionais que estão aqui assistindo, a primeira coisa que passa na cabeça é: por que o Pilates for Kids, né, ele pode me dar uma renda extra, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que de repente fica na sua cabeça e é isso que a gente vai comentar hoje. Então, eu quero que você realmente preste atenção, que você, de preferência, pegue um caderno ou pegue um bloco de anotações e vá anotando tudo aquilo que a gente for falando durante essas próximas lives, que eu tenho certeza que vão fazer grande diferença para você. Certo, gente? Então, primeiramente, o seguinte: por que ele pode te dar uma renda extra? Primeiramente, renda extra é algo a mais, tá? Então, renda extra é considerado algo a mais, uma renda a mais daquela que você já tem. A grande maioria dos profissionais já tem o seu próprio trabalho ou já tem o seu posicionamento referente ao que vai querer trabalhar, e pode ser muito desafiador para essas pessoas, e eu entendo isso porque começou comigo dessa mesma forma, simplesmente abandonar o seu trabalho, que você já está trabalhando, ou então que já vem trabalhando há muito tempo, e começar um mercado totalmente novo e que de repente você mesmo também possa ter um pé atrás, né? Afinal de contas, algumas vezes a gente pode ficar pensando: poxa, mas será? Mas será? E o será, quando ela começa a pensar, passar na sua cabeça, é um bom sinal. Porque quando a gente começa a cogitar, é porque a gente realmente já está vendo que aquilo tem sim uma grande possibilidade. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, primeiramente, a renda extra é algo a mais. Quem aqui não gostaria de ter, sei lá, um salário a mais no final do mês? Quem aqui não gostaria de, poxa, se eu tivesse mais uma renda, eu poderia, sei lá, viajar mais, eu poderia jantar fora, eu poderia comprar, sei lá, um aparelho que eu gosto, poderia trocar meu telefone, né? Afinal de contas, todo mundo quer ter um telefone bom. Quantas coisas você poderia ter caso você tivesse uma renda extra, né? Então é isso que eu quero te mostrar, que você pode ter sim essa renda extra. E isso pode ser algo extremamente importante, não só para você, como também para toda a sua família. E mais, essa renda extra não é algo que você vai ter que se sacrificar muitas horas, que você precise trabalhar mais um outro tanto
tanto de horas conforme você trabalha, porque realmente ela é mais, ele tem um potencial maior e vai dar um retorno muito melhor. Então, primeiramente, é isso que eu queria que você entendesse, que quando a gente fala de renda extra, é algo que você vai ter a mais do que aquilo que você já tem. E entendo que isso seja importante para você também, porque foi assim que começou comigo. Como vocês, não sei se todos me conhecem, mas quando eu comecei a trabalhar com Pilates para crianças, eu ainda tinha o meu estúdio de Pilates adulto, né? E eu ainda trabalhava com o Pilates adulto. E aí eu fui aos poucos começando a trabalhar com as crianças e fui percebendo que sim, existia um público que não era trabalhado, existia essa necessidade desse público. E aí foi muito mais fácil entrar no mercado onde não tem ninguém fazendo isso. Onde eu era a única, onde eu realmente era a única pessoa que estava falando sobre aquilo. Então, como que começou para mim? Começou realmente como uma renda extra, né? Para mim, começou como uma renda extra. Hoje não é mais a minha renda extra. Hoje realmente é uma das rendas principais. Mas eu tenho esse entendimento de que para começar, tem que ter um começo. E eu gostaria que você realmente abrisse um pouco as suas visões, né? De realmente, eu sempre digo que às vezes a gente trabalha tanto, né? Trabalha tanto e faz tantas coisas que às vezes a gente não consegue nem olhar para os lados para perceber as oportunidades. E é isso que você precisa olhar. Você precisa começar a perceber as grandes oportunidades. E que ela seja, de repente, nesse início, como uma renda extra, como algo que vai dar um aumento no seu faturamento ou um aumento nos seus ganhos, para que te proporcione ter uma vida melhor, uma vida mais estável, uma vida mais tranquila, que você possa transmitir e levar toda esse benefício para sua família e aí, consequentemente, ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade de vida, tá, gente? Então, primeiro ponto é a renda extra. O segundo ponto que eu quero que vocês realmente percebam é que o P4K, ele é um método. Às vezes a pessoa diz assim, mas então eu vou começar a trabalhar com Pilates, eu vou pegar e vou trabalhar com criança e vou dar aula junto ali. Não. Eu quero que você realmente entenda que ele é um método específico para trabalhar com criança. A gente precisa ter essa clareza de que trabalhar com criança não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito e não pode ser de qualquer maneira. Eu até, inclusive, fiz um vídeo hoje mesmo falando de como a criança interpreta uma informação que você dá para ela. Não sei se todo mundo viu, mas está no meu feed, inclusive. Foi uma experiência que eu fiz e que eu disse para Martina. Martina, leva o espaguete até o céu. O que ela fez com o espaguete? Ela jogou o espaguete para cima. E isso é o que normalmente acontece com quem não tem uma preparação, quem não tem uma maneira adequada de ensino, porque acha que, às vezes, ensinar Pilates para criança é simplesmente pegar algo que já existe dos adultos, um movimento dos adultos, os exercícios dos adultos e facilitar. E isso vai ser dito como Pilates para criança. Não é dessa forma e não é esse o método que eu indico e nem o que eu ensino. Eu ensino um método que realmente foi pensado, foi testado, foi estruturado e foi planejado para que a criança entre na metodologia e ela tenha essa metodologia por vários anos na sua vida. Então, o segundo ponto é que você precisa entender que não é qualquer aula, é realmente um método. E o método é o P4K, que quer dizer Pilates for Kids, Pilates para criança. Esse método, ele dá essa proporção. Por que ele dá essa renda extra? Porque ele tem várias características, várias possibilidades que ele realmente se torna único. Ele é o único que realmente tem tantas possibilidades e que pode ser inserido em tantos locais, né? Então, por que ele pode realmente te dar um aumento de renda extra? Então, vamos lá. Terceiro ponto, porque você pode inserir em vários lugares, como o seu próprio estúdio, para quem já é profissional de Pilates, para quem já tem um estúdio, pode inserir ele dentro do seu próprio estúdio, né? Não quer dizer que seja nos aparelhos, mas você precisa ter um espaço de solo para essas crianças, tá? Então pode ser no estúdio, pode ser
no condomínio, pode ser na academia, pode ser na escola, pode ser no estúdio, no condomínio, na academia, na escola, na igreja, já teve alunos meus que também inseriu. E também pode ser a domicílio. Quando você percebe que um método como esse pode ser inserido em vários locais, isso te abre uma janela extremamente grande, de que você pode escolher um desses locais e fazer esse trabalho, ou você pode inserir em vários locais. Tudo vai depender da sua disponibilidade, tanto de tempo quanto também de empenho sobre aquilo, né? Mas é um método que realmente não necessita ter aparelhos para que possa ser inserido. Então, o que aconteceu nesses últimos anos, né? Tudo fechou, escola fechou, academia fechou, igrejas fecharam, academias fecharam, porém as crianças não pararam elas não evaporaram, eu sempre brinco com os meus alunos, as crianças não evaporaram, as crianças continuam existindo. Então, se as crianças continuam existindo, elas estão aonde? Elas estão em casa. E aí você pode fazer esse trabalho em domicílio? Pode. Eles estão nos seus condomínios, afinal de contas, eles têm esses contatos entre as crianças, às vezes, do seu próprio condomínio. Pode ser inserido no condomínio? Pode. Então, ele abre um leque de locais de atuação extremamente grandioso para que você possa escolher aonde você pode trabalhar. Eu já sou professor, sei lá, da escola. Eu posso fazer algo com o Pilates Kids, extra classe, com o método P4K, extra classe? Pode. Para quem tem facilidade em estar na escola, é uma porta grandiosa para entrar. Sim, eu não tenho muita facilidade com crianças na escola, mas eu tenho já o meu estúdio, eu tenho já um local que eu poderia estar inserindo as crianças, ou então que uma outra pessoa poderia estar inserindo juntamente no meu estabelecimento. O que isso acontece? Te dá uma renda extra, porque você está fazendo algo a mais, tá? Então, esse também é um dos pontos que é importante. A renda extra é algo que você tem a mais daquilo que você já tem no final do mês. O método, ele é esse método que realmente tem essa potencialidade, porque ele é inserido em vários lugares, porque ele tem algumas qualidades como nicho eterno, escalabilidade. O que é nicho eterno, gente? Nicho eterno é um nicho que não termina nunca. O que acontece? Você já percebeu que sempre tem crianças? Você já percebeu que todo ano, que todos os dias, que todos os meses nascem mais crianças? Então, o que isso te mostra? Que é um nicho que nunca termina. O que é um nicho? É um local onde você começa a trabalhar, né? Existem os nichos adultos, idosos, gestantes, crianças, né? Então, esses são alguns nichos. E o Kids, no caso, né? Ele é um nicho eterno. Nunca vai parar de existir criança. Sempre vai ter crianças entrando, porque as crianças estão sempre nascendo. Então, isso é extremamente importante. Segundo ponto, escalabilidade. A escalabilidade é a forma que você tem de trabalhar com várias quantidades de criança. Você não precisa necessariamente trabalhar com um aluno, com 2 alunos, como é o caso do Pilates tradicional. Não, a criança e o método, ele precisa ter a quantidade de crianças. Ele precisa ter mais crianças. Quanto mais crianças, melhor a aplicação do método. Então, o que acontece com você? Você trabalha com mais crianças, automaticamente a sua escala de trabalho pode ser menos horas com mais crianças. Então, o que acontece? Você tem a escala, algo que realmente se torna muito mais fácil de você aumentar. 1 hora antes você trabalharia no Pilates tradicional com 1 ou 2 alunos. Já nas crianças você pode trabalhar com 5, com 10, com 15. O que isso te diz? Que você na mesma hora consegue ter N vezes mais atendimentos, no caso como as crianças, N vezes mais pagamentos. Automaticamente você tem uma renda extra.
Por quê? Porque às vezes uma aula que você trabalha durante a semana já te dá um retorno que é uma renda extra que você não teria, que vai te dar aquilo que você deseja ou então vai te ajudar naquilo que você gostaria de realmente alcançar. Tudo isso faz parte do nosso entendimento do porquê o Pilates Kids pode te dar uma renda extra. Porque ele também tem essas características. Além disso, gente, o que mais que o método Pilates for Kids pode te dar? O que acontece? Às vezes, eu até vou botar aqui. Eu vou botar pais, porque o que acontece? Muitas vezes, os pais, eles gostariam de levar os seus filhos em algumas atividades. Porém, os pais nem sabem que existe Pilates para criança. Por quê? Porque não tem ainda os profissionais capacitados, ou então porque eles não sabem que realmente o Pilates para criança não é igual aos adultos. E aí o que acontece? Os pais até que gostariam de trazer os seus filhos, porém não tem pessoas que estão capacitadas para trabalhar, né? Então, o que isso te mostra? Que se você estiver preparado, se você souber trabalhar, é muito provável que tenha pais e crianças que queiram o seu trabalho. Só que se você não souber fazer, não apresentar, é muito improvável que você vai ter a busca, tá? Isso é algo que já acontece, porém, já temos pais, tá? Que conhecem o Pilates para criança. E por que eles conhecem? Porque hoje a tecnologia ela está em todos os lugares. Porque hoje a informação ela está na palma da nossa mão. A gente passa o dedo, a gente já consegue saber o que existe, o que acontece em cada país, o que está acontecendo em cada região. E muitos pais já conhecem o método Pilates for Kids. Muitos pais já me mandam um direct me perguntando onde é o meu estúdio. Ah, eu moro aqui na Amazonas. Inclusive eu recebi uma pessoa do Amazonas, e eu moro no Rio Grande do Sul, vocês já sabem, né? Me pedindo onde era o estúdio que queria levar o seu filho. Então o que mostra para você? Que se caso você não saiba trabalhar com Pilates para criança, pode ser que você seja solicitado no seu onde você está trabalhando e você não sabe. E você vai ter que fazer o quê? Dispensar essas pessoas. Então, existem algumas características, existem mais, eu não vou listar todas aqui para não se estender muito, mas essas são características fundamentais do porquê que o Pilates Kids pode te dar uma renda extra, tá? Além de tudo isso que você já pode inserir. Então, gente, o último passo que eu quero trazer para vocês é que o Pilates Kids, ele não precisa que você abandone o seu trabalho atual. Por quê? Porque é extra. Então, o que acontece, gente? Você não precisa sair do que você está fazendo. Você não precisa parar de trabalhar com o que você já vem trabalhando. Você não precisa simplesmente dizer assim, ah, e agora eu vou ter que largar isso. Ah, e agora como é que eu vou fazer? Não, você pode ir aos poucos começando. Você pode ir aos poucos percebendo a necessidade da sua região e propondo isso para essas pessoas ao redor. E aos poucos você vai percebendo que ele pode se tornar de uma renda extra como uma renda principal. Mas eu não aconselho que de repente você largue tudo de vereda, como a gente diz, né? Ah, vou largar tudo e vou ir de cabeça. Porque às vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver um método adequado, se você não souber trabalhar com criança, pode ser que você se frustre. Agora, lógico, se você tiver toda essa base, você pode sim ir de cabeça, porque é algo que é necessário. É algo que quanto mais passa o tempo, e eu venho dizendo, né? Quanto mais passa o tempo, mais a gente percebe essa necessidade, essa busca das pessoas e dos próprios pais por uma atividade que realmente proporcione aos seus filhos um crescimento adequado, um crescimento saudável. E quando os pais, que é realmente quem deve conhecer o método, eles souberem que você também está trabalhando com crianças, e se de repente você já tem os pais como alunos,
o que acontece com você? Você realmente já traz os filhos dos seus alunos, porque eles já confiam em você, eles já sabem que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa ética, que você tem realmente todos os requisitos, que vai em busca, que você inova. Então, tudo isso realmente facilita para que você possa fazer algo além, tá? E aí, uma das vezes as pessoas me perguntam assim, Vânia, mas eu já trabalho, meus horários já são uma loucura. Tem pessoas que me escreveram, inclusive, Vânia, eu não vou conseguir assistir a live porque eu trabalho das 7 da manhã às 9 da noite. E aí eu disse para essa pessoa, você não acha que você está trabalhando demais? E ela disse, pois é, eu vou ter que repensar algumas coisas da minha vida. E aí até mesmo para essas pessoas que trabalham das 7 da manhã até as 9 da noite, existe um dia, inclusive, que é muito potencial para que você possa inserir o Pilates Kids, que é o que, gente? Vou escrever aqui. Sábado! Sábado é um dia que pode se tornar uma renda ainda melhor para você. Porque normalmente no sábado, gente, principalmente sábado de manhã, é um horário que normalmente as pessoas não estão trabalhando. Que os pais normalmente não trabalham, ou somente aqueles que trabalham mais no comércio, realmente tem que trabalhar. Mas é um dia em que as crianças estão de folga, elas não têm escola, elas não têm inglês, natação, enfim, outras atividades. E aí você pode usar o seu sábado, de repente, de manhã e atender uma, duas turmas. E nessa uma, duas turmas, você ter uma lucratividade, às vezes, muito maior do que o que você trabalha a semana inteira. Mas é assim que a gente começa, aos poucos. E aí, conforme você vai percebendo essa busca, você vai aumentando sua grade de horários. E aí, realmente, você começa a entender por que o P4K pode dar uma renda extra para você. E eu não tenho dúvida de que para quem realmente já vem vindo nesses últimos 2 anos, que realmente está sendo anos que, principalmente as áreas de profissionais de educação física e fisioterapeutas, estiveram realmente muito sobrecarregados em função do Covid, em função do que realmente vem acontecendo, as crianças foram deixadas de lado, teoricamente. Por quê? Porque elas ficaram mais isoladas. Só que esse isolamento ocasionou vários outros problemas. E agora os pais estão percebendo o quanto vocês vão ser principalmente importantes na vida dessas crianças. Então, não fique achando que não vai ter essa busca. Bem pelo contrário. Existe essa busca, porém não existe tantos profissionais. Então, você que já é profissional de educação física, você que já é fisioterapeuta, você já pode aprender a metodologia, você já pode começar a inserir desde que você saiba como fazer. E é isso que eu quero que você realmente tenha certeza de que existe isso e o método te proporciona essa renda, desde que você siga o passo a passo. Eu sempre falo, né, que quando a gente quer fazer uma receita, um bolo, por exemplo, e que é um bolo que de repente você nunca fez, né? Eu falo como por mim, né? Inclusive, porque o que acontece? Eu faço um bolo normal, aquele de chocolate que as meninas adoram. Agora, se vem alguém e me diz assim, olha só, Vânia, eu tenho aqui uma receita de um bolo, o bolo é um bolo diferente, ele vai tal, o abacaxi, por exemplo, vai abacaxi no meio do bolo, porque daí ele fica um pouco mais cítrico e daí ele tira o doce, tal. O que acontece? A pessoa pode me dizer tudo que vai no bolo. Daí eu vou perguntar, mas o que vai no bolo? Vai a farinha, vai açúcar, vai leite, vai gordura, vai manteiga, no caso, né? Vai manteiga, vai o abacaxi, vai o suco de abacaxi. Ok. O que acontece se a pessoa me diz o que vai no bolo, mas ela não me dá o passo a passo, não me dá o modo de preparo? As chances de eu fazer o bolo e dar tudo totalmente diferente do que eu experimentei dela ou do que ela queria que eu fizesse é muito grande, porque não tem um passo a passo. E quando não tem um passo a passo, nós como humanos, né, nós temos a tendência a achar, eu acho que é assim, eu acho que vai desse jeito, eu acho que desse jeito vai funcionar. E aí o nosso achar, que é comum, muitas vezes faz com que a gente
perca o bolo inteiro, que fique uma droga, que fique embatumado, que não cresça, que fique muito ácido ou que fique muito sem gosto. Por quê? Porque tudo tem uma medida adequada para que o resultado dê o resultado que é esperado. E isso, gente, acontece em tudo. Tudo você precisa saber o passo a passo, o detalhe. E eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, o fermento, no caso no bolo, no mesmo exemplo, se você coloca ele juntamente com os próprios, não é materiais, com os próprios ingredientes, tinha me fugido da palavra, os ingredientes no início, você bota a farinha, você bota, sei lá, o açúcar e bota o fermento, e aí bate ele lá junto, o que vai acontecer? O fermento vai perder o efeito e aí não vai crescer o bolo. Então, vocês percebem que é um simples ingrediente que normalmente é uma colherinha de chá que vai às vezes numa receita, ou uma colherinha proporcionando a tudo que vai no ingrediente do bolo, é pouca coisa que vai, mas que muda totalmente o resultado. E é isso que você tem que entender, que você precisa saber a forma adequada, os ingredientes adequados e o passo a passo para que você tenha o resultado que você quer. Se você quer ter uma renda extra, se você quer sim, no final do mês, saber que, poxa, o meu mês não foi só para pagar conta, deu para sobrar um pouquinho, ou para a gente gastar naquilo que a gente quiser como família, ou então até mesmo para mim começar a ter uma economia para algo maior daqui a um pouco, é com um método que você precisa. É por isso, é porque o P4K pode te dar isso, porque ele tem essas características, porque ele tem essas localidades, porque você não precisa largar o seu trabalho, porque você sabe que existe esse público que precisa, que está cada vez mais sedento por atividades adequadas a elas. As crianças estão crescendo, gente, e eu volto a falar, as crianças estão crescendo num ambiente cada vez menos propício para elas, com muito mais tecnologia, com muito mais falta de atividade, com muito mais atividades voltadas a elas, com muito mais excesso de informação, e aí aquilo que realmente elas precisam saber e aprender, elas não sabem. E aí elas fazem muitas coisas da maneira errada. Elas fazem as coisas achando que está fazendo da maneira certa, mas não estão. E isso realmente faz toda a diferença para qualquer profissional que veja isso, que realmente se dê conta de que sim, meu Deus, como que ninguém pensou nisso? Meu Deus, como que não tem no meu bairro ainda? Como que ninguém pensou de fazer ou ainda não começou a fazer? Porque isso é uma das características, às vezes, das pessoas. Elas precisam ser como São Tomé, né? A gente diz, São Tomé precisou ver para crer. Você vai precisar ver o seu concorrente para crer que isso acontece? Ou você vai ser realmente a pessoa que vai começar a abrir os olhos, a aprender mais e realmente a colocar isso em prática e começar realmente como uma renda extra? É isso que você precisa entender. E é por isso que eu quis trazer para vocês o assunto de hoje. Porque eu não tenho dúvida do quanto o método ele realmente é fantástico, o quanto realmente ele está adequado, alinhado e ele já vem funcionando e vem funcionando não só comigo, como vários outros alunos meus que vêm implementando. Até mesmo, gente, até mesmo em pleno auge em que tudo estava fechado, alunas minhas, tá? Alunas minhas tiraram o sustento delas porque elas sabiam que o método podia ser inserido nesses dois locais, onde ninguém podia fechar e onde existia essa necessidade desse trabalho. Então, é isso que eu quero que você realmente perceba, é isso que eu realmente gostaria que você abrisse os seus olhos e realmente não deixasse passar as oportunidades. Eu faço a jornada em tanto tempo e realmente é importante que mais profissionais possam perceber a grandiosidade que é esse método e o quanto ele pode, sim, não só ajudar só você e a sua família,
mas quantas crianças que você vai poder ajudar e vai fazer com que elas se tornem, sim, adultos mais saudáveis, adultos mais preparados, adultos com menos dores e com menos problemas, porque você foi o profissional que atuou com elas. Você foi o profissional que não deixou que o problema se agravasse. Você foi um profissional que ensinou a elas a maneira correta de como cuidar do seu corpo, de como fazer uma força correta, de como levar uma mochila que se é simples. E que semana passada eu ensinei para as crianças que eu estava trabalhando, e aí a mãe dessa criança, essa semana mesmo, me disse: olha só, Vânia, eu fui com a minha filha, que voltou às aulas, né, presenciais, e aí a minha filha era uma das que estava levando a mochila, e aí eu até disse para ela: mas filha, será que essa tua mochila não está muito pesada? E aí ela me respondeu, isso é a mãe me contando, né? Não, mãe, não é problema a minha mochila, o problema é que eu tenho que estar forte para poder levar minha mochila adequadamente, né? E que eu tenho que levar ela certinha, com as alças ajustadas, e realmente o meu corpo tem que estar forte. E aí tu percebe o quanto as crianças começam a levar aquilo que você ensina para outras pessoas. O quanto aquilo que você faz numa criança realmente repercute na sua família, nos seus convívios, com os seus colegas. Você acha que essa menina não iria falar para os colegas: olha, não é assim que leva a mochila. A minha prof falou que tem que levar dessa forma. Por quê? Porque eu consegui mostrar para ela o porquê que era daquele jeito e o porquê que não é daquele outro jeito. Né? Então, é lógico que é um simples exemplo aqui, mas esse simples exemplo pode te mostrar o quanto a gente pode ajudar a centenas e a milhares de crianças a se tornarem realmente adultos melhores, mais saudáveis, e que a gente possa, né, transformar uma geração. Tenho certeza que isso é algo extremamente valioso e que não só você vai ajudar tantas essas pessoas, mas como você também vai fazer toda a diferença na vida delas e na sua. Porque tudo aquilo que a gente faz pelos outros retorna pra gente. Então, é isso que eu queria que você percebesse, é isso que eu queria mostrar na nossa aula de hoje, no porquê o Q4K pode te dar uma renda extra, no porquê você precisa enxergar as oportunidades, no porquê, inclusive, né, a gente vai fazer a jornada. E o que vai acontecer nessa jornada, que já começou, né, nós estamos na primeira fase. Você vai perceber que toda crise se abre uma oportunidade, né? O que de repente há anos atrás não se dava-se tanta importância, como a prevenção, como os cuidados antecipados, como a educação, hoje, em função de tudo que o mundo passou, começou a ser muito mais levado em conta. Hoje a prevenção tem um valor extremamente importante nas famílias. Hoje todo mundo se dá conta do quanto é benéfico prevenir, né? Do quanto é melhor a gente tratar antes, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, higienização, tudo isso que antes ninguém se dava importância e deixava as coisas chegar no estágio onde não tinha mais como resolver. Hoje, é lógico que muita coisa ruim aconteceu, mas algumas coisas vão servir de aprendizagem. E o que se aprende, a gente leva para a nossa vida e ensina para os nossos filhos e para essas crianças. Então, não esqueçam, o que foi ensinado foi que prevenção é extremamente importante. E quando eu falo de P4K, de Pilates para crianças, é por isso que eu reforço que Pilates para criança é sim um trabalho de prevenção. É muito improvável você já pegar uma criança com muitos problemas, principalmente posturais, a não ser que ela tenha nascido dessa forma. Agora, é muito provável você pegar um adulto que não foi ensinado a ter esses problemas, que se tivesse tido feito uma aula adequada com Pilates para criança, teria impedido que isso ocorresse. Eu espero ter contribuído. Certo, gente? Beijo grande. Tchau, tchau.